irmãos? Nós vamos abrir a palavra do Senhor, segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vou repetir. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Amém. Tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. E o interessante é que eu tenho falado sempre essa palavra. E quando nós vamos analisar, às vezes nós usamos essa palavra só para os dias atuais, o tempo em que estamos vivendo hoje. Mas se nós pegarmos a linha do tempo e formos até o Jardim do Éden, quando o homem ele pecou, ali foram momentos difíceis. Ali foi um tempo difícil. Porque o homem, ele deixou tudo aquilo na qual Deus tinha preparado de melhor, de perfeito para o homem viver, tinha a sua presença constante na viração do dia, e o homem agora ele não tinha mais isso, porque ele foi expulso daquele local na qual Deus ele tinha feito para o homem. Então ali começou já as dificuldades dentro da vida. E desde aquele tempo o homem ele vem numa espiral de queda muito grande, até que um dia esse espiral ele foi vencido. Até que um dia esse espiral ele foi quebrado. E quando isso aconteceu? Quando Jesus ele veio a este mundo, se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está à destra do Pai. Então aquele espiral de morte na qual o homem vinha, de dificuldades, de sofrimento, ele foi interrompido. Mas interrompido para todo aquele que crê que isso aconteceu. Para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Para aquele que não crê nisso, para aquele que não vive isso, para aquele que não teve ainda uma experiência com Deus, esse espiral de queda, ele continua ainda acontecendo. Há uma história interessante lá no passado de um profeta, o servo de Deus, que teve que deixar a sua nação, porque o seu rei estava perseguindo ele. E no momento em que ele deixou a sua nação, ele fez uma profecia. Ele deixou uma profecia, na qual não iria chover. E ele teve que deixar aquilo ali, foi viver no deserto, e por conta daquela seca, por conta daquela escassez que eles passavam naquele período, ele viveu tempos difíceis. Ele foi alimentado por aves, ele tomava água de um ribeiro que ainda não existia, mas no momento em que aquele ribeiro começou a secar devido à seca, Deus ele tirou ele daquela situação na qual ele vivia no deserto e levou ele para a fornalha. Então aqui nós não entendemos. Ele estava vivendo dentro de um deserto e agora ele saiu do deserto para viver dentro de uma fornalha. Aqueles que conhecem a história vão saber de quem eu estou falando. O profeta ele foi viver em Serepta, que significa fornalha de fundição ou fornalha. E aí ele foi morar na casa de uma viúva que tinha poucos recursos.
Então, olha que situação difícil que aquele homem ele estava vivendo. Ele estava longe da sua pátria, era perseguido pelo seu rei, foi morar no deserto. E não apenas bastava morar no deserto, ele teve que sair dali para morar numa cidade que se chamava Fornalha, para viver na dependência de uma viúva. Mas, quando nós compreendemos o propósito de Deus, nós vamos ver que ali houve um ensinamento muito grande para a vida dele e há também um ensinamento muito grande para as nossas vidas, que é o zelo, que é o cuidado, que é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Foi aquilo que eu falei antes. O homem ele vem numa espiral de queda, mas a partir do momento que ele compreende que Jesus ele veio para quebrar essa espiral de queda e dar uma nova oportunidade para o homem, nós entendemos que há solução, que aquilo que era ruim pode se tornar cada vez pior, mas há uma esperança, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá essa esperança. Deus, Ele nos dá essa esperança para uma transformação de saber que dias melhores, eles virão. Que a vontade de Deus, ela precisa se cumprir dentro das nossas vidas. Mas para isso, eu preciso compreender que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esses dias, eu li uma carta de uma aluna que ela mandou para o seu professor. E no primeiro dia eu li, e eu achei muito interessante aquela carta. No outro dia eu tornei a ler aquela carta. E hoje eu li aquela carta e comecei a meditar. Eu comecei a conjecturar. Eu me coloquei no lugar do professor e eu me coloquei no lugar da aluna que escreveu aquela carta. Então, quando o professor passou a prova para ela, ela começou a fazer um agradecimento para o professor, dizendo que ele era um professor bom, que ele tinha mudado a vida dela, que ele ensinou ela, mediante as situações adversas na qual ela estava passando, porque ela tinha acabado de perder o seu pai. As aulas dele fizeram com que ela aprendesse a sofrer. Ela aprendesse a chorar, ela aprendesse a sofrer e lidar com toda aquela situação na qual ela estava passando, de dificuldade, de sofrimento, de angústia, de choro, e ela aprendeu o que é sofrer, ela aprendeu o que é chorar, ela aprendeu o que é sofrer e a lidar com toda aquela situação. E aqui nós entendemos, ou pelo menos eu entendi pensando naquela carta, que ali havia um mestre que estava disposto a dedicar ao seu tempo, não apenas a transmitir a matéria na qual ele foi contratado a fazer, mas ali ele estava passando vida, ele estava dando entendimento, ele estava passando muito mais do que era uma simples matéria. Ele estava fazendo com que as pessoas pensassem, meditassem, soubessem tirar proveito na adversidade daquilo que é o momento em que ela vivia, para alcançar força, para alcançar vitória. E ela alcançou essa vitória. E aqui uma história bonita de um aluno agradecendo ao seu professor. Como nós temos várias histórias de aluno agradecendo aos seus professores. Quem de nós não teve uma experiência com um professor nosso, ou com uma pessoa que passou dentro da nossa vida, que nos ensinou algo que nos marcou até os dias de hoje? E isso é algo maravilhoso, e isso é algo transformador. Porque nos momentos de alegria, a alegria, ela nos traz o quê? Ela nos traz euforia. Ela faz com que os nossos pensamentos, muitas vezes, eles fiquem distorcidos.
porque a vida ela passa a ter um novo sentido. Então eu começo a viver a minha vida na euforia, na bonança, nas coisas boas, e eu vou vivendo, e eu vou andando, e aí eu chego em casa e falo, olha, hoje eu fiz um ato bom, hoje eu vi um mendigo na rua, e eu tirei 10 reais do meu bolso, e eu ajudei ele, eu sou uma pessoa boa, hoje eu fiz um gesto nobre. Mas quando a pessoa ela está na adversidade, assim como aquela aluna, ela aprendeu no sofrer, ela aprendeu no seu choro, quando ela vê essa mesma pessoa, ela não olha ela como um mendigo, mas ela olha como um ser humano, em estado de vulnerabilidade e que precisa de ajuda. E ao invés dela pegar 10 reais e dar para aquela pessoa, ela tira um pequeno tempo, já do seu tempo que é tão corrido, e ela para, e ela olha para aquela pessoa e ela começa a conversar com ela, a entender o que aquela pessoa está passando, o porquê daquela situação, e ela começa então a interagir, ela começa então a conversar, e aqueles 10 reais, talvez se aquela pessoa precisasse, mas aquela conversa, ela se torna muito mais importante do que o dinheiro, porque aquela pessoa, ela se sentiu vista, aquela pessoa, ela se sentiu notada, aquela pessoa, ela falou, olha, eu existo, alguém se importa comigo. Ainda há fé no ser humano, de que o ser humano ele pode mudar, de que o ser humano ele pode se transformar. Ainda há esperança para a humanidade que anda tão corrida, tão apressada, vivendo os seus dias, querendo alcançar mais e mais, ainda há esperança. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o quê? O maior deles é o amor. Então, quando nós aprendemos o que é sofrimento, quando nós aprendemos a chorar, quando nós aprendemos a lidar com o sofrimento e a chorar, nós vamos alcançando aquilo que o nosso mestre, ele nos ensinou. E aqui, vocês não precisam abrir não, eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, verso 12 e 13, que nos diz assim: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito? Vós chamais mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu o sou. Naquele momento o Senhor Jesus, ele estava fazendo um gesto nobre, ele estava lavando os pés dos seus discípulos, para mostrar para eles que o mestre não é maior do que os seus discípulos, nem os seus discípulos maior do que o seu mestre. Jesus estava mostrando naquele ato, um ato nobre de amor, porque o Senhor Jesus, ele era de descendência real. Jesus era quem? Filho de Davi, da descendência de Davi. Mas ele nasceu onde? De uma manjedoura. Jesus era mestre da lei, mas as pessoas da sua religião faziam o que com ele? Zombavam e rejeitavam ele. Os seus discípulos, no momento em que Jesus ele foi preso, os seus discípulos os abandonaram. Um dos seus discípulos fez o quê? Traiu ele. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus andava de deserto em deserto. Jesus ele teve privação de comida. Jesus ele teve privação de bebida. O Senhor Jesus ele aprendeu a sofrer. O Senhor Jesus ele chorou. O Senhor Jesus ele andava com pessoas que para a sociedade estavam marginalizadas, estavam à beira. Eram prostitutas,
eram pessoas que roubavam, eram pessoas de todas as sortes, ou todo o extrato da sociedade passava diante da vida de Jesus. O quê? Leproso, doente, todo tipo de pessoa. Mas Jesus, ele sempre tinha uma palavra de conforto para essas pessoas. Jesus, ele sempre se compadeceu dessas pessoas, porque Jesus, ele aprendeu o que era sofrer. Jesus, ele aprendeu o que era chorar. Jesus, quando olhava uma pessoa em condição adversa, ele sabia, porque ele não tinha onde dormir. Então, nós começamos aqui a entender que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é necessário para que nós possamos aprender com o Mestre, que é Jesus, que nos deixou a sua palavra, que assim como aquela aluna aprendeu com o seu professor e teve toda uma diferença na vida dela, assim também nós temos que entender que Jesus, ele quer fazer diferença nas nossas vidas. Mas para que Jesus, ele possa fazer a diferença nas nossas vidas, para que possamos aprender a sofrer, a chorar, a sofrer e a lidar com as situações adversas, nós precisamos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus, ela tem nos falado. Porque toda a palavra, ela é inspirada. O que significa isso? Que toda a palavra, ela vem de Deus para as nossas vidas. Então, o que Deus, ele quer nos mostrar é que nós precisamos nos arrepender. E o que significa arrependimento? Arrependimento é o quê? É mudança de direção. Nós precisamos começar a enxergar a vida da forma na qual o Senhor, ele tem nos mostrado que ela deve ser vista. Que há esperança sim no sofrimento, que há esperança sim no choro, que na adversidade há sim oportunidade para a vida, para a transformação. É porque é lá que nós vamos ser moldados. O profeta, ele foi para a fornalha, e na fornalha é onde é forjado. E quando você é forjado, você fica duro, você fica resistente. Eu lembro que quando eu perdi meu pai ele foi novo, com 62 anos de idade. E no início eu não conseguia compreender, porque eu orei 21 anos pela vida dele, para que Deus pudesse salvar ele, para que Deus pudesse mudar a vida dele, para que Deus pudesse fazer dele uma pessoa melhor, não que ele seja uma pessoa ruim, mas para que ele tivesse uma experiência com Deus. Eu orei 21 anos para isso. E na hora que meu pai, ele foi, de repente, eu estava em casa deitado, e de repente recebi uma notícia que meu pai tinha partido. Meu coração, ele se entristeceu, meus nervos, meu corpo todo, ele tremeu. E naquele momento eu poderia então começar a questionar a Deus. Deus, o que o Senhor fez com a vida do meu pai? Há 21 anos eu oro por ele. Que Deus é este que foi capaz de levar o meu pai no momento que ele estava tão bem comigo, que nós estávamos tendo um relacionamento tão bom, que a nossa família estava toda boa, no momento em que eu poderia aproveitar mais ele, em que ele poderia aproveitar os netos. Como é que o Senhor foi capaz de tirar ele da nossa convivência? Mas eu pude compreender, através de uma ligação de um amigo, que eu não convidei ele para o velório, porque foi tantas pessoas, tanta gente, que você tem que, naquele momento de adversidade, ficar lembrando, fazendo. Eu não lembrei daquela pessoa. E aquela pessoa, ela me ligou no final do dia, depois que tinha passado tudo, que nós tínhamos enterrado o pai. Ela me ligou e falou o seguinte comigo: olha, eu fiquei muito triste porque você não me convidou, mas eu quero deixar uma palavra para você. Olha, Deus, ele tem um jardim, e nesse jardim Deus, ele zela e ele cuida de uma forma toda especial. E seu pai era uma flor nesse jardim de Deus. E essa flor, ela desabrochou, ela estava tão linda que Deus colheu para ele. E hoje essa flor, ela está lá no jardim celestial. E aquela palavra, ela consolou meu coração. Eu consegui entender o que é sofrimento, eu consegui entender o que é choro naquele momento, de saber que Deus, ele é o autor da vida. Deus, ele deu a vida, Deus, ele tira a vida.
E muitas vezes nós não conseguimos compreender porque passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, porque perdemos pessoas queridas, talvez pessoas à flor da idade, na tenra idade, e nós perdemos essas pessoas, mas nós precisamos compreender que tudo há um propósito, tudo tem um projeto, e aquilo que Deus ele quer para nós, aquilo que Deus ele tem para nós, sempre é o melhor. Deus ele tem o melhor para a vida do homem. Mas o homem, ele precisa dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, para poder compreender isso. Para que possamos entender aquilo que Deus ele requer de nós todos os dias. Que aquilo que estamos passando aqui nessa vida, é o que a palavra fala, é passando, é passageiro. Tudo que vivemos aqui vai passar. O que vivemos hoje não vai ser aquilo que vamos viver amanhã. E o que vamos viver amanhã, eu não sei nem se nós vamos chegar depois de amanhã. Porque aqui nessa vida nós temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é que as coisas vão passar. Que a nossa vida, ela vai passar. Mas da certeza que há uma eternidade nos esperando. Porque o Senhor Jesus, embora Ele tenha sofrido, embora Ele tenha padecido, Ele morreu, mas a palavra nos fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E que hoje Ele está à destra de Deus Pai. E que recebeu um nome que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E que através desse nome, todo aquele que nele crê, de todo o seu coração, vai receber vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então nós entendemos que aquilo que é o projeto de Deus como um bom mestre, que deixou grandes exemplos para a vida dos seus discípulos, e ele continua deixando através dessa palavra, porque essa palavra ela é inspirada por Deus, para que nós pudéssemos usar ela para podermos ser pessoas melhores a cada dia. O desejo de Deus é que em meio à angústia, em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, nós possamos nos tornar pessoas melhores. E se essa palavra, ela te tornar melhor, ou tornar uma pessoa melhor, vai haver uma grande festa no céu. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a festa no céu para um pequenino, ou um pecador que se arrepende. Naquela sala, aquele professor, quantos alunos ele tem? Quantos alunos passam na vida dele durante o ano, ou durante os anos? Quantos passaram? Mas aquela aluna em particular marcou a vida dele. E ele marcou a vida dela. E ela aprendeu que no sofrimento, na adversidade, havia vida, havia esperança. E aquela vida ela foi transformada. Na nossa vida, se nós guardarmos a palavra de Deus, entendermos que o Senhor é o Verbo Criador, que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, que o Senhor ele criou todas as coisas. Porque Jesus ele é o bom mestre, é aquele que nos ensina. E o mestre também é aquele que tem conhecimento e competência em várias áreas. O Senhor ele teve essa competência em várias áreas, Ele é capaz de nos instruir em todas as áreas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele passou por tudo, Ele sofreu em todas as áreas. Então Ele foi capaz de nos instruir porque Ele viveu tudo isso. O Senhor ele não colocou condição para amar o homem. Jesus ele ama o homem com um amor incondicional. Jesus ele não bota condição para amar o homem. Jesus ele nos ama e pronto. E aquilo que nós falamos lá atrás, que Jesus ele vivia em meio às adúlteras, às prostitutas, a ladrão, a tantas outras pessoas. O Senhor ele não escolhe gênero, identidade. O Senhor não escolhe profissão, o Senhor ele não escolhe condição, o Senhor ele nos ama e pronto, porque Jesus ele não veio para julgar o homem, Jesus ele veio para salvar o homem, para arrancar o homem da sua tristeza, da sua agonia, do seu sofrimento e trazer para ele esperança, e esperança de vida e de uma nova vida na sua presença. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos, amados, nos preocupar com nada, porque o Senhor Jesus, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe da nossa aflição, Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe daquilo que nós precisamos.
todos os dias das nossas vidas. E ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque eu sei o que vocês estão passando, porque lá atrás eu passei, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu não tinha onde colocar a minha cabeça. E por mais incrível que pareça, Jesus ele teve ainda uma outra oportunidade, quando ele foi trazido perante o Sinédrio, e as pessoas naquele momento, eles poderiam escolher uma pessoa que poderia ser salva. E foi colocado Jesus e foi colocado Barrabás. Foi colocado o Filho de Deus e foi colocado um homicida. E naquele momento, aquela nação, aquele povo escolheu a Barrabás. Não trazendo para Jesus um jugo, porque Jesus ele veio cumprir a vontade do seu Pai. Jesus ele veio para morrer, mas ele veio para ressuscitar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas aquela escolha afetou toda a humanidade, porque quem fez aquela escolha de escolher um ladrão foi um homem, e o homem hoje ele tem escolhido isso. Hoje o homem tem feito escolhas erradas, porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem ao Mestre, aquele que nos ensinou através do exemplo, aquele que lavou os pés dos seus próprios discípulos, nos ensinando como nós deveríamos ser, porque o amor é um grande mandamento de Deus para as nossas vidas. Ama Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eis que eu vos dou um novo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas como eu posso amar o meu próximo se eu não consigo compreender o meu próximo? Quando o meu próximo chega perto de mim, sofrendo, com angústia, com adversidade, com tristeza, eu sou incapaz de parar alguns instantes e tirar um pequeno pedacinho do meu tempo para ouvi-lo, para poder entender aquilo que ele está passando. Porque eu não aprendi a sofrer, eu não aprendi a chorar, e eu preciso aprender a sofrer, e eu preciso aprender a chorar. Essas palavras eu estou usando, estou parafraseando aquele estudante que usou aquela carta para escrever para o seu professor. E eu achei muito interessante isso. E é isso que nós precisamos compreender, porque quando nós aprendemos a sofrer, nós aprendemos a sentir a dor do próximo, porque nós passamos a amar mais a nossa vida, nós passamos a dar valor mais à nossa vida, nós passamos a entender mais a nossa vida. Muitas vezes nós queremos uma mudança radical dentro do nosso ser, e muitas vezes nós achamos que eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de região, eu vou mudar de cidade, tudo isso vai resolver a minha vida, eu vou deixar tudo para trás, e a partir de agora eu vou ter uma nova vida, eu vou ter uma nova discernimento, eu vou ter um novo entendimento, porque a partir de agora, tudo daqui para frente vai ser novo. Só vai ser novo se o seu coração for novo, se você conseguir mudar aqui dentro, se você aprender a sofrer e se você aprender a chorar. Porque se você levar esse velho homem com você, quer seja onde você estiver, pode ser no melhor lugar do mundo, se o velho homem ainda existir dentro de você, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz, você vai continuar sendo a pessoa que vai levar os seus fantasmas com você, você vai continuar tendo os mesmos problemas que você tinha. A única coisa que vai acontecer é que vai mudar somente de endereço. Mas o nosso Deus, ele tem um poder transformador. E ele nos muda de dentro para fora. E aonde quer que estivermos, Deus ele é capaz de transformar a morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em bonança. Porque esse é o poder transformador de Deus para nós. E nós precisamos tomar isso para as nossas vidas e precisamos aplicar isso a cada dia dentro do nosso ser. Há um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que nos diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Olha que palavra interessante. Aqui o Senhor nos mostra o amor verdadeiro na qual Ele deseja para as nossas vidas.
Nós devemos entender que quando nós aprendemos dentro do sofrimento, dentro do choro, nós precisamos cuidar daqueles que estão próximos a gente também. Porque se nós não cuidarmos daqueles que estão próximos, principalmente os da nossa família, a palavra de Deus que é inspirada, que ela veio diretamente de Deus para nós, ela nos diz que nós somos pior do que os infiéis. Então, o que significa isso que Deus ele está nos dizendo? Que nós, além de aprendermos com o Senhor, além de mudarmos, nós precisamos também dedicarmos o nosso tempo, da nossa mudança, para fazer bem ao próximo. Porque esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, e nos tornando pessoas melhores, levar tudo isso que é o nosso aprendizado para frente, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos primos, para os nossos parentes. E como isso? Levando o quê? O amor. O amor na qual o Senhor ele tem nos instruído. Porque a palavra de Deus ela nos fala, Jesus é amor. E o amor ele é mais forte. O amor ele venceu a morte. E esse amor ele tem nos ensinado cada dia que há esperança para o homem, quando nós nos arrependemos e mudamos de vida. Mudamos de vida em direção ao Senhor. Mudamos de vida em conformidade à palavra de Deus. Mudamos de vida dentro daquilo que é o projeto de Deus para nós. O desejo de Deus é que vivamos bem. Vamos passar por adversidades? Vamos, mas vamos vencer. Vamos passar por sofrimentos, mas vamos aprender com esse sofrimento e vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos chorar? Sim, vamos chorar muitas vezes, principalmente quando anoitece e colocamos a nossa cabeça no travesseiro. É a pior parte. Vamos chorar e vamos chorar muito, mas vamos aprender com esse choro e vamos nos tornar pessoas mais fortes e vamos alcançar o verdadeiro entendimento daquilo que Deus ele tem para nós, que é o amor de Jesus Cristo revelado em nossas vidas. Deus é amor e Ele deseja que nós também amemos. Amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós doemos a nossa vida, o nosso pequeno tempo que nós temos de tão corrido que ele é, para falar deste amor para o próximo, para ouvir o próximo, para entender o próximo. Deus, Ele se alegra quando nós fazemos isso, porque foi isso que Jesus ele fez em todo o seu ministério. Ele amou, ele sofreu, ele chorou, mas ele amou. E ele aprendeu com tudo isso. E ele entende a sua vida, ele entende a minha vida, ele entende a nossa vida. E ele sabe de tudo que precisamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado em tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus ela nos ensina, que o desejo do nosso coração, Deus ele atende. Então em Salmo, agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. E como podemos agradar ao Senhor? Andando em conformidade com a sua palavra, com a sua vontade. A fé, a esperança e o amor. Dentre deles, o maior é o amor. Amém? Que essa palavra possa abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos corações. Vamos cantar mais um louvor em adoração ao Senhor. Glória a Jesus.
Jesus é amor. E aonde existe amor, existe Jesus. Aquele professor, ele transmitiu amor para os seus alunos, principalmente para aquela aluna. E aquela aluna, ela foi transformada. Porque onde há amor, há Jesus, e onde há Jesus, há transformação. E nós temos que entender que tudo há um tempo. O professor ou o mestre, quando ele ensina ao seu discípulo, há um processo. Desde o início, depois a parte intermediária, a parte avançada, e assim vai se evoluindo. E assim somos nós. Nós precisamos entender que às vezes é necessário passarmos por certas situações, é porque estamos aprendendo. O profeta, ele foi para o deserto, depois ele teve que ir para a fornalha, sendo sustentado por uma viúva que tinha poucos recursos, e o filho daquela viúva ainda morreu. Olha que situação. Quando a gente pensa que não dá para ficar pior, as coisas elas pioram. Mas em Jesus, esse espiral de queda, esse espiral de morte é transformado em espiral de vida, e de vida eterna. Porque onde Jesus está, a vida. Onde Jesus está, a transformação. Onde Jesus está, há arrependimento. E aonde houver amor, Jesus, ele sempre vai estar presente. Amém? Vamos cantar esse louvor novamente? Glória a Deus. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte.
Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Glória a Jesus. Jesus é amor. Você pode continuar sofrendo. Você pode continuar reclamando. Mas nessa noite, Jesus está te dando a oportunidade de escolher o amor, de escolher a Jesus, de escolher a vida. E hoje o Senhor está colocando diante de ti a bênção, para que tu vivas, você e a tua família, você e a tua casa. Porque o desejo de Deus é abençoar a vida do homem. O desejo de Deus é transformar o homem. O desejo de Deus é levar o homem para a eternidade. Jesus está colocando isso à sua disposição, à nossa disposição. Escolhe, pois, o amor. Glória a Jesus. Vamos ter uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, porque mais uma noite o Senhor nos deu a oportunidade de estar na tua casa, para prestarmos vídeo de louvor, de adoração a ti. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, realizado no meio do povo, na casa da terra. Te agradecemos, meu Deus, porque servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tem amado, Glória a tem Deus. zelado. Tu és fiel, Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso estar diante de ti, meu Deus. Maravilhoso é te louvar, te agradecer, meu Deus, por tantas maravilhas, por tantas vezes que o Senhor opera e tem operado no nosso meio e vai operar, Senhor, a cada dia. Nós te agradecemos por este culto, pela tua palavra, pelos louvores, meu Deus, pela forma que o Senhor falou conosco. A cada dia que entramos na tua casa, nós podemos sentir a visitação do teu Espírito, Senhor. O Senhor moldando, o Senhor transformando, Glória a Deus. a vida no teu altar. Bendito seja o teu nome, Senhor, por cada vida que entrou no templo, na tua casa, para somente adorar e glorificar a ti. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer no meio do teu povo. Nós oramos assim, agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. O nosso culto está encerrado. A todos a paz do Senhor Jesus.